Você acredita que dá para ter um BMW, um Audi ou até um Volvo pagando menos do que custa um Kid ou Mobi Zero? Pois é, o mercado de usados está cheio de oportunidades que ninguém te conta, e hoje eu vou te mostrar 4 carrões que custam menos que um popular novo. E fica até o fim, porque o último carro da lista tem um motor que rivaliza com muito esportivo por aí. Se você está em busca de um carro que combine luxo, desempenho e um preço surpreendentemente acessível, a BMW 320i de 2014 ou 2015 pode ser exatamente o que você está procurando. E acredite, quando você ver o preço dessa belezura, vai começar a se perguntar por que não considerou antes um sedã tão sofisticado quanto esse. Por apenas R$ 69.900, você pode levar para casa um carro que, de forma geral, vai entregar muito mais do que muitos sedãs populares e até alguns carros de marcas consideradas mais convencionais. Agora, você deve estar se perguntando, será que esse preço é realmente justo para uma BMW? A resposta é um sonoro sim. Vamos começar pelo que realmente importa: o desempenho. A BMW 320i vem equipada com um motor 2.0 turbo, entregando uma potência de 184 cavalos. Isso significa que você terá uma aceleração incrivelmente suave e uma dirigibilidade de primeira. Se você gosta de pegar a estrada ou até mesmo se deslocar pela cidade, a 320 vai te proporcionar uma experiência única. A resposta do acelerador é precisa, e a sensação de conduzir um carro como esse é indescritível. E não é só a potência que impressiona. O comportamento em curvas da BMW 320i é digno de carros esportivos. A direção é super precisa, permitindo que você tenha total controle do carro em qualquer situação. Além disso, o sistema de suspensão é afinado para garantir não só estabilidade, mas também um conforto de rodagem impecável. Se você gosta de dirigir com prazer, esse modelo vai ser a escolha certa. Ele oferece a combinação perfeita de conforto e performance, um verdadeiro carro para quem entende o que é qualidade de direção. Mas, quando se fala em BMW, sabemos que o grande charme está no conjunto geral. E a 320i é a definição do que é um sedã de luxo. Ao entrar no carro, você é imediatamente envolvido por um interior refinado, com acabamentos de alto padrão. O uso de materiais nobres no painel, bancos e console transmite aquele toque premium que todo mundo espera de um carro de marca como a BMW. O design é moderno, elegante, mas sem exageros. Cada detalhe foi pensado para transmitir a sensação de um veículo exclusivo. Agora, é claro que não podemos deixar de falar sobre o status. Se você procura um carro que te represente no dia a dia, que mostre um pouco do seu sucesso e bom gosto, a BMW 320i vai fazer você se sentir no topo. Ela é discreta, mas ao mesmo tempo exala classe por onde passa. E é exatamente isso que torna esse modelo tão atrativo para quem busca um carro de luxo sem pagar os preços exorbitantes de carros novos. E você deve estar pensando, mas será que vale a pena comprar uma BMW com 6 ou 7 anos de idade? A resposta é sim, e vou te explicar o porquê. Uma das grandes vantagens de adquirir o modelo mais antigo de uma marca de prestígio como a BMW é que, além de você estar pagando um valor mais acessível, o carro ainda possui todas as características que fazem a BMW ser uma referência no mercado. O que realmente importa em um carro de luxo não é apenas a idade, mas o acúmulo de qualidade que ele entregou ao longo dos anos. E a BMW 320i tem um histórico de confiabilidade que não pode ser ignorado. Além disso, você vai ficar surpreso com a manutenção. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, manter uma BMW não precisa ser um pesadelo financeiro. É claro que ela tem seus custos, mas é um carro que tem um ótimo custo-benefício em termos de manutenção quando comparado a outros carros do segmento de luxo. Isso porque a BMW tem uma rede de concessionárias espalhada pelo Brasil, e peças e serviços de manutenção não são tão inacessíveis quanto muitas pessoas imaginam. E, para te ajudar a entender ainda mais a vantagem de escolher a BMW 320i, vamos fazer um comparativo simples. Um Fiat Argo Trekking 0 km, por exemplo, custa em média R$ 85.000, o que é mais caro do que a 320i, que você pode encontrar por R$ 69.900. Mas não é só o preço que conta, é claro. O que você vai obter pelo preço da BMW 320i é um motor mais potente, mais conforto, mais status e uma experiência de direção incomparável. Não que o Fiat Argo seja um carro ruim, mas estamos falando de luxo versus popularidade. E se você tem a chance de andar em um BMW por menos de R$ 70.000, a escolha parece bem óbvia, não? E tem mais. A BMW 320i também tem um bom consumo de combustível para um carro da sua categoria. Claro, você não vai esperar que um motor turbo de 184 cavalos seja super econômico,
mas ela não é nenhum monstro na hora de abastecer. E se você ficar atento à manutenção preventiva, esse carro pode te levar por muitos quilômetros sem grandes problemas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você pensou em um carro que fosse um verdadeiro símbolo de luxo, mas sem precisar vender a alma para comprar? A BMW 320i é isso. Um carro que traz prazer de dirigir, conforto, tecnologia, segurança e status, tudo por um preço que vai te surpreender positivamente. Tá convencido? Eu também ficaria. Porque, no final das contas, esse é o tipo de oportunidade que não aparece todo dia. E quando ela aparece, a chance de levar um carro desses para casa é única. Se você chegou até aqui no vídeo, parabéns! Agora é a hora de conhecer um dos carros mais elegantes, discretos e confiáveis que você pode comprar hoje na casa dos R$68 mil. E, sinceramente, esse aqui é o tipo de carro que faz você se perguntar: por que pagar tão caro num carro popular 0 km, se dá para ter um Audi desses na garagem? Sim, estamos falando do Audi A4, mais precisamente os modelos de 2014 e 2015, que marcaram uma fase incrível da montadora alemã. Um carro que uniu com perfeição 3 pontos essenciais para quem busca um sedã premium: design sofisticado, conforto absoluto e performance eficiente. Mas o melhor disso tudo é que ele entrega tudo isso por um preço muito mais acessível do que você imagina, muitas vezes mais barato do que um carro 1.00 com pacote básico de equipamentos. Vamos começar falando sobre o que mais chama a atenção em um carro: o conjunto mecânico. O Audi A4 dessa geração traz o já conhecido e confiável motor 2.0 TFSI Turbo, que entrega até 180 cavalos de potência, em algumas versões, até 211 cavalos. Um desempenho excelente, que te dá respostas rápidas no trânsito, ultrapassagens com segurança na estrada e uma sensação de controle que você simplesmente não encontra em carros de entrada. Além da potência, temos o câmbio automático CVT Multitronic, em algumas versões, que oferece trocas suaves, priorizando conforto e economia, ou o S-Tronic de dupla embreagem, nas versões com tração integral 4. E aí vai um detalhe importante: nem todo A4 dessa geração tem tração dianteira, então vale a pena pesquisar se você quer um modelo com tração integral, que é um verdadeiro diferencial na categoria. Mas desempenho é só uma parte do que esse carro oferece. Quando você entra no Audi A4, a sensação é de que você está num ambiente de categoria superior. Tudo foi pensado para transmitir conforto, descrição e bom gosto. O painel é bem acabado, os materiais usados nos bancos, nos detalhes do volante, na central multimídia, tudo isso mostra a preocupação da Audi em entregar qualidade duradoura. E esse é um ponto importantíssimo que muita gente ignora: carros premium envelhecem melhor. Enquanto muitos carros populares começam a apresentar desgaste no acabamento com poucos anos de uso, o Audi A4, mesmo com quase uma década nas costas, continua impressionando pela solidez do interior. Nada de peças rangendo ou botões soltando. É o tipo de carro que, se foi bem cuidado, parece novo por dentro. Agora pensa comigo: você entra num carro desses, liga o motor 2.0 turbo, coloca o ar-condicionado digital Dual Zone, conecta seu celular na central multimídia, ajusta o banco elétrico com apoio lombar e dirige com todo o conforto possível. E isso pagando menos do que pagaria num Onix 1.0 completo. Não parece surreal? Pois é real. O A4 também é um carro muito equilibrado em termos de conforto e suspensão. Ele foi projetado para enfrentar as estradas da Europa, mas encara nossas ruas com uma desenvoltura surpreendente. A suspensão é firme, mas não desconfortável. Ela transmite segurança ao motorista, principalmente em curvas, onde o carro permanece bem plantado no chão. E isso é algo que faz toda a diferença quando você começa a dirigir carros mais sofisticados. A sensação de estabilidade e controle é incomparável. E por falar em sofisticação, o A4 entrega um pacote de tecnologia embarcada que, mesmo hoje em dia, continua atual: controle de tração e estabilidade, sensores de estacionamento, faróis com acendimento automático, piloto automático e sistema start-stop em algumas versões. Sem falar da central multimídia com comandos simples, intuitivos e um sistema de som de excelente qualidade. Ou seja, tudo o que você precisa para dirigir com conforto, segurança e estilo. Agora, vamos falar daquilo que muita gente teme quando o assunto é carro premium: a manutenção. E aqui vai um ponto que talvez te surpreenda: o Audi A4 tem manutenção mais simples do que você imagina. Peças de reposição são relativamente fáceis de encontrar, e existem muitas oficinas especializadas em marcas alemãs que trabalham com qualidade e preço justo. É claro que o custo não é o mesmo de um carro popular, mas o que você recebe em troca compensa. Além disso, o A4 tem uma mecânica confiável,
desde que você respeite os intervalos de manutenção e use peças de qualidade. E é nesse ponto que o A4 acaba sendo um ótimo custo-benefício. Ele entrega muito mais carro por um valor similar, ou até inferior, ao de carros com propostas bem mais básicas. Vamos fazer um comparativo direto aqui. Enquanto um Chevrolet Onix 1.0 completo 0 km está na faixa de R$ 85 mil, você encontra um Audi A4 2014 ou 2015 por cerca de R$ 68 mil. Estamos falando de um carro com quase o triplo de potência, acabamento premium, mais equipamentos e muito mais presença. Não faz sentido, né? Mas é a realidade do nosso mercado. E se você é uma daquelas pessoas que prefere passar despercebida, sem chamar muita atenção na rua, o Audi A4 é o carro ideal. Ele não é chamativo como um esportivo, nem espalhafatoso. É um carro que transmite status com elegância e descrição. Quem entende de carro reconhece de longe, e quem não entende vai te ver como alguém de bom gosto, sem exageros. Outro ponto interessante é que o A4 dessa geração tem uma ótima liquidez no mercado de usados. Mesmo sendo um carro premium, ele é muito procurado por pessoas que já tiveram sedãs médios ou SUVs e querem subir de nível sem entrar em dívidas. Então, caso você resolva vender depois de um tempo, é bem provável que encontre comprador rapidamente, desde que o carro esteja em bom estado. E tem mais, o consumo de combustível é bem aceitável. Claro, não é como um carro 1.0, mas levando em conta o desempenho que ele oferece, é um carro eficiente. O motor TFSI foi desenvolvido justamente para equilibrar potência com economia. Em trechos urbanos, o A4 pode fazer entre 8 e 10 km por litro, e na estrada, com pé leve, pode passar dos 13 km por litro com gasolina. Enfim, o Audi A4 é aquele carro que te faz olhar duas vezes. Primeiro, porque é bonito. Segundo, porque é inacreditável que ele custe tão pouco pelo que entrega. E essa talvez seja a maior vantagem dele hoje, o baixo custo de entrada para um mundo de conforto, tecnologia e prazer ao dirigir. É o típico carro que te dá orgulho de pegar a chave e sair para qualquer lugar, seja para o trabalho, para uma viagem em família ou para um jantar especial. E se você ainda está em dúvida, pensa no seguinte: enquanto a maioria das pessoas está pagando mais de R$ 80 mil por carros compactos com acabamento simples, motor fraco e pouca tecnologia, você pode estar dirigindo um legítimo sedã alemão, com motor turbo, design refinado, interior de luxo e uma experiência de condução única. Então eu te pergunto, o que vale mais a pena para você? Um carro novo com básico, ou um carro premium, completo, cheio de história e com preço de carro popular? Se você está procurando um carro que entrega conforto, durabilidade, desempenho, status e ainda valoriza no mercado, pare tudo o que está fazendo e presta atenção. Porque agora chegou a hora de falarmos de um dos carros mais queridos do Brasil. E não é exagero dizer isso. O modelo que você vai conhecer agora é o tipo de carro que vira escolha definitiva para muita gente, e depois que compra, não quer saber de outro. Estamos falando do Toyota Corolla XE 2.0, anos 2015 e 2016. Sabe aquele carro que passa a sensação de que a vida ficou mais fácil? É exatamente isso que você sente ao dirigir esse Corolla. E eu vou te mostrar o porquê, ponto por ponto. Primeiro, vamos falar de confiabilidade. A Toyota é mundialmente conhecida por fabricar veículos que praticamente não quebram. E o Corolla é a prova viva disso. Quando você escolhe um Corolla, você está investindo em tranquilidade mecânica, em saber que não vai ficar na mão com problemas inesperados. É o tipo de carro que, se for bem cuidado, ultrapassa 200, 300 mil quilômetros rodados com a mesma disposição de quando saiu da concessionária. E isso não é conversa de vendedor. É realidade comprovada por milhares de donos espalhados pelo país. Agora, o modelo XE 2.0, especificamente dos anos de 2015 e 2016, representa um dos melhores momentos da história do Corolla no Brasil. Nessa geração, o sedã passou por um redesign completo, com visual muito mais moderno, esportivo e alinhado com os padrões internacionais. Os faróis afilados, o capô alongado, a grade cromada e as rodas Aro 17 fazem esse carro impor respeito nas ruas. É elegante sem ser exagerado. Tem presença, mas sem ostentação. E isso agrada tanto jovens executivos quanto famílias mais tradicionais. Mas o que tem por baixo do capô é o que realmente surpreende. O Corolla XE vem equipado com motor 2.0 flex de 154 cavalos com etanol e cerca de 143 cavalos com gasolina. E quando você acelera, dá para sentir que o carro responde rápido, com força, mas sempre de maneira suave. Ele não é um esportivo, claro, mas entrega agilidade e segurança nas ultrapassagens, subidas, retomadas.
Isso combinado com o câmbio CVT de 7 marchas simuladas, que foi um grande avanço da Toyota nessa geração. As trocas são quase imperceptíveis, o que proporciona uma condução confortável tanto na cidade quanto na estrada. E aqui já vale um ponto de destaque: esse câmbio CVT do Corolla é muito confiável. Ao contrário de outras marcas que tiveram problemas com câmbios automáticos, a Toyota acertou a mão. Ele foi projetado para durar, desde que o carro receba as manutenções básicas, como a troca de fluido na quilometragem correta, algo que muitos donos infelizmente ainda negligenciam. Mas vamos falar do interior agora. E se você acha que só os carros premium têm acabamento refinado, prepare-se para mudar de ideia. O Corolla XE dessa geração tem um interior de altíssimo nível para um sedã médio. O painel é moderno, com linhas bem resolvidas, acabamento em black piano, volante multifuncional com comandos de som, ar-condicionado digital automático, banco do motorista com ajuste elétrico, central multimídia touchscreen com GPS integrado, câmera de ré, Bluetooth, sensores de estacionamento, piloto automático e muito mais. Ou seja, é um carro completo, que entrega tudo o que você precisa e ainda te faz sentir que está dirigindo algo acima da média. E é impossível não falar do conforto. O espaço interno do Corolla é generoso. Quem viaja no banco de trás não passa aperto, e o porta-malas de 470 litros dá conta do recado com facilidade, seja para uma viagem em família ou no dia a dia corrido da cidade. A suspensão é macia, absorve bem os buracos e não transfere as imperfeições do solo para dentro da cabine. E o silêncio a bordo impressiona. Mesmo em alta velocidade, você quase não escuta ruídos externos. Agora vem um dos maiores diferenciais: a liquidez e valorização de mercado. O Corolla é, sem dúvida, um dos carros mais fáceis de vender no Brasil. Ele é desejado por gente de todas as idades, regiões e perfis. E mesmo usado, o XE ainda mantém um alto valor de revenda. Muitos carros perdem 20%, 30% em um ano. O Corolla, se estiver em bom estado, pode ser vendido por valores muito próximos ao da compra. Isso é raro no nosso mercado. E é por isso que, quando você compra um Corolla, você não está gastando, está investindo. Mas e o consumo? A boa notícia é que, apesar do motor 2.0, o Corolla é relativamente econômico para sua categoria. Com gasolina, ele pode fazer cerca de 11 a 12 km por litro na estrada e entre 8 e 9 km por litro na cidade. Com etanol, claro, os números caem um pouco. Mas no geral, é um carro que entrega um bom equilíbrio entre desempenho e economia. E vale lembrar que ele não exige combustível premium, nem manutenções caras. É só cuidar direitinho e ele vai te acompanhar por muitos anos. Agora, talvez você esteja se perguntando: ok, mas quanto custa um Corolla XE 2015 ou 2016? E a resposta vai te surpreender. Em muitos estados do Brasil, é possível encontrar modelos bem conservados por valores entre R$ 75 mil e R$ 85 mil. E quando você compara com o que esse carro oferece, não há dúvida de que ele entrega muito mais do que a maioria dos carros novos da mesma faixa de preço. Vamos fazer uma conta rápida. Um hatch compacto 0 km hoje com câmbio automático e alguns itens de conforto pode facilmente passar dos R$ 100 mil. Mas esse carro vai te entregar menos espaço, menos potência, menos conforto, menos status, e vai desvalorizar bem mais rápido. Já o Corolla XE 2015 ou 2016 entrega tudo o que você precisa, e mais, por até R$ 25 mil a menos. E isso sem falar que você ainda pode encontrar unidades com baixo quilômetros, histórico de revisões e único dono. E aqui vai um ponto que pode parecer pequeno, mas faz toda a diferença: o prestígio da marca Toyota. A montadora japonesa construiu, ao longo das décadas, uma reputação de excelência. E quando você dirige um Toyota, sente isso. O atendimento na rede autorizada, a preocupação com a durabilidade das peças, a confiança que o carro passa para quem está dentro e fora dele. Tudo isso faz parte da experiência. E é por isso que o Corolla é líder de vendas na sua categoria há tantos anos. Por fim, vale reforçar: o Corolla XE 2.0 não é apenas um carro, é uma escolha inteligente. É aquele carro que você compra e fica satisfeito, que atende toda a família, que passa segurança, que entrega economia, desempenho e elegância. É o tipo de carro que você pega a chave e sente orgulho de dizer: esse é meu carro. Então, se você está procurando um sedã completo, confiável, com visual bonito, motor forte, manutenção acessível e excelente revenda, não pense duas vezes. O Corolla XE é uma das melhores opções do mercado, e ainda vai continuar sendo por muitos anos. E aí, depois de tudo isso,
você ainda vai pagar caro num carro 1.00 km. Se você pensa que um carro automático, confortável, econômico e com acabamento refinado custa caro, o Honda City vai te provar o contrário. E se você acha que ele é apenas um Fit com porta-malas grande, então se prepare, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente sua visão sobre esse modelo. Vamos falar do Honda City XL 1.5 automático, entre os anos de 2015 a 2017, um carro que une o melhor da engenharia japonesa, com design elegante, ótimo espaço interno e uma mecânica praticamente inquebrável. Mas antes de entrar nos detalhes, pensa comigo, o que você quer de um carro hoje? Conforto, baixo consumo, câmbio automático, espaço interno, acabamento premium, fácil revenda. E se eu te dissesse que o City entrega tudo isso por um valor que cabe no bolso? Pois é exatamente isso que ele oferece. Vamos começar pelo design. Nessa geração lançada em 2015, o Honda City passou por uma grande renovação. Ele ganhou traços mais modernos, faróis alongados, grade cromada e um visual que lembra bastante o Civic. E isso foi proposital. A ideia da Honda era transformar o City em um sedã de presença, com porte mais maduro e refinado, algo que fosse além de um carro de entrada. E eles conseguiram. A versão XL, a mais completa da linha, vem com rodas de liga leve aro 16, faróis com luzes diurnas de LED, retrovisores com rebatimento elétrico e um visual elegante, sem exageros. Ele não chama atenção com agressividade, e sim com sofisticação. É o tipo de carro que transmite cuidado e bom gosto, e que se encaixa perfeitamente tanto no uso urbano quanto em viagens. E por falar em viagens, o conforto é um dos grandes destaques do City. O espaço interno é surpreendente para um sedã compacto. No banco traseiro, adultos de 1,80 metros conseguem viajar com bastante folga para as pernas e cabeça. O porta-malas é um show à parte. São 536 litros de capacidade. Isso mesmo, mais do que muitos sedãs médios. Você pode levar as malas da família inteira sem fazer malabarismo. No interior, a versão XL brilha. O acabamento é muito bem feito, com materiais de qualidade e atenção aos detalhes. O painel tem visual moderno, com comandos centralizados e uma central multimídia de 7 polegadas sensível ao toque. Ar-condicionado digital com painel em black piano, volante multifuncional com revestimento em couro, comandos de voz, piloto automático, bancos também em couro e sensores de estacionamento. É um carro completo. Você entra nele e sente que está em algo que custaria muito mais. Mas e o motor? Aqui temos um 1.5 E-TEC Flex de 116 cavalos com etanol e cerca de 115 com gasolina. Pode parecer modesto à primeira vista, mas é aí que entra a mágica da Honda. Esse motor é extremamente eficiente, entrega boa força em baixa rotação e trabalha muito bem com o câmbio automático do tipo CVT. E o resultado é uma dirigibilidade suave, silenciosa e bastante confortável. O City não foi feito para correr, mas sim para oferecer eficiência e conforto no dia a dia. No entanto, quando você pisa, ele responde bem. O câmbio simula 7 marchas e conta com pedal shifts no volante na versão XL, permitindo trocas manuais, algo que traz mais controle e uma pegada mais esportiva quando você quiser. É uma condução envolvente, direta e, acima de tudo, agradável. E falando em agradar, nada agrada mais o bolso do que um carro econômico. E aqui está uma das maiores virtudes do Honda City. Mesmo sendo automático, ele consegue fazer em média 11 km por litro na cidade com gasolina e 13 a 14 km por litro na estrada. Com etanol, os números são um pouco menores, claro, mas ainda assim muito bons para a categoria. É um carro que você pode usar todos os dias sem sentir peso no orçamento, o tipo de economia que, a longo prazo, faz muita diferença. Mas carro bom não é só consumo e conforto. A manutenção é outro ponto fortíssimo do City. Como todo Honda, ele é extremamente confiável. Com manutenção básica feita em dia, trocas de óleo, filtros, fluido de freio e do CVT, esse carro facilmente passa dos 250 mil quilômetros sem sustos. E como é um carro bastante vendido e produzido no Brasil, as peças são fáceis de encontrar e com preço acessível. Além disso, o câmbio CVT da Honda é um dos mais confiáveis do mercado. Enquanto algumas montadoras sofreram com esse tipo de câmbio nos primeiros anos, a Honda soube trabalhar bem sua tecnologia. O segredo está em respeitar os intervalos de troca de fluido do câmbio, algo que muitos donos acabam ignorando. Com isso em dia, o câmbio do City pode durar tranquilamente por muitos anos. E sabe qual é o maior bônus? A liquidez. O Honda City, especialmente na versão XL, é um carro fácil de vender.
Ele agrada tanto jovens quanto pessoas mais maduras. Casais, famílias pequenas, motoristas de aplicativo, profissionais liberais, todos veem valor nesse carro. E não é difícil entender por quê. Ele é prático, econômico, confiável e elegante. Se você está pensando em investir num carro automático usado, o City XL entre 2015 e 2017 é uma escolha segura. Os preços hoje variam entre R$ 70 mil e R$ 78 mil, dependendo do estado de conservação, quilometragem e histórico de manutenção. Pode até parecer um pouco acima da média dos sedãs compactos, mas o que ele entrega justifica cada centavo. Você está pagando por qualidade, e isso tem valor. Vamos ser sinceros, no mercado atual, onde carros novos com menos conforto chegam a custar mais de R$ 100 mil, pegar um Honda City top de linha, com tudo que você precisa e ainda com visual moderno, por até R$ 30 mil a menos, é uma baita oportunidade. Agora, presta atenção. Se você valoriza um carro que entrega mais por menos, que economiza combustível, que te oferece conforto, segurança e status sem gastar muito e ainda tem um dos melhores custos-benefícios do mercado nacional, o Honda City XL é para você. Ele não é apenas um carro automático barato. Ele é um carro inteligente. É o tipo de escolha que você faz com a razão e que te recompensa com satisfação toda vez que você gira a chave, ou aperta o botão de partida, no caso do XL. Então, fica aqui o alerta. Antes de investir em um 0 km simples e pelado, dá uma olhada com carinho nesse modelo. Porque ele pode ser exatamente o carro que vai mudar a sua experiência ao volante. Se você chegou até aqui, parabéns! Porque agora chegou a hora do bônus. E nesse caso, estamos falando de um carro que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. Um modelo que muita gente ignora por puro preconceito, mas que entrega design europeu, ótimo desempenho, câmbio automático e um nível de conforto que realmente impressiona. E o melhor, por um preço acessível, que desafia o senso comum. Sim, estamos falando do Peugeot 208 Allure 1.6 automático, especialmente entre os anos de 2017 e 2019. Um carro subestimado, mas que pode ser uma das escolhas mais inteligentes do mercado de usados. Para começar, vamos falar do visual. O 208 é bonito. Não tem como negar. Com linhas modernas, frente marcante, faróis com LED diurno e lanternas traseiras no formato de garra de leão, ele tem aquele toque europeu que chama atenção nas ruas. É o tipo de carro que, mesmo sendo compacto, não passa despercebido. E quando você entra nele, aí vem a surpresa. O interior é bem acima da média. Mesmo nessa versão Allure, que é intermediária, o acabamento é caprichado, os materiais têm toque agradável, e o visual do painel é moderno. Destaque para o EcoKit da Peugeot, um conceito diferente, com volante menor e painel elevado. Parece estranho à primeira vista? Talvez. Mas basta dirigir alguns minutos para entender que faz todo sentido. O resultado: uma experiência de condução que mistura conforto, agilidade e controle. Você se sente envolvido com o carro de um jeito que os concorrentes mais óbvios, como HB20, Onix e Argo, simplesmente não entregam. O motor é o conhecido 1.616 VSC5, que entrega 118 cavalos com etanol e cerca de 16 kgfm de torque. Mas o segredo aqui não é só a potência, é o equilíbrio. Ele é suficiente para garantir boas retomadas, ultrapassagens seguras e um consumo razoável, especialmente na estrada. E sim, ele é automático. Nada de câmbio robotizado ou aquelas gambiarras disfarçadas de conforto. O 208 Allure usa uma transmissão automática de verdade, de 6 marchas. Ela trabalha bem, é suave nas trocas e ajuda bastante no uso urbano, especialmente no trânsito do dia a dia. Falando em trânsito, vale lembrar de outro ponto positivo: o tamanho. O 208 é compacto por fora, mas bem aproveitado por dentro. Ele tem ótimo raio de giro, é fácil de estacionar e manobrar, e ainda conta com direção elétrica, o que torna a condução ainda mais leve e agradável. E quanto custa tudo isso? Aí vem o melhor. É possível encontrar exemplares muito bem conservados por R$ 55 mil a R$ 60 mil. Em alguns casos, até com menos de 70 mil quilômetros rodados. Isso mesmo! Um carro automático, com visual moderno, interior de carro premium e um bom pacote de equipamentos, custando menos do que muitos populares 0 km. Quer um comparativo simples? Hoje, um Fiat Mobilike 1.0 manual, sem ar digital, sem central multimídia, sem câmbio automático, custa mais de R$ 68 mil. Ou seja, você pode pagar menos por um Peugeot 208 Allure automático e ter muito mais carro na garagem. Agora, vamos ser sinceros, o Peugeot 208 não é perfeito. Como todo carro, ele tem seus pontos de atenção.
A desvalorização, por exemplo, é maior do que a de alguns rivais. E sim, ainda há aquele receio com o custo de manutenção, especialmente entre pessoas que nunca tiveram um carro da marca francesa. Mas aqui vai a verdade: a manutenção do 208 não é nenhum bicho de 7 cabeças. Existem peças no mercado, a mecânica é conhecida, e há oficinas especializadas. Quem faz as revisões corretamente dificilmente passa por grandes dores de cabeça. E tem mais: por ser um carro menos visado, o seguro tende a ser mais barato, e o risco de roubo também é menor, especialmente comparado com os líderes de venda. Outro ponto que vale destacar é o conforto ao rodar. A suspensão do 208 é bem ajustada para o nosso asfalto, filtra bem os buracos, absorve irregularidades e garante uma condução suave, mesmo em trechos mais complicados. É o tipo de carro que você pode usar tranquilamente no dia a dia, mas também encarar uma viagem longa no fim de semana. E falando em viagem, o porta-malas tem 285 litros. Não é imenso, mas é suficiente para uma mala média e algumas mochilas. Dá para levar tranquilamente tudo o que você precisa para um fim de semana com a família ou amigos. Por fim, tem um detalhe que pouca gente comenta: o Peugeot 208 tem um isolamento acústico muito bom para a categoria. O barulho externo é bem filtrado, e isso faz diferença quando você pega estrada ou anda em vias com muito movimento. Resumindo, o Peugeot 208 Allure 1.6 automático é aquele tipo de carro que ninguém recomenda, até dirigir um. E aí, tudo muda. É bonito, confortável, bem equipado, automático, confiável e ainda cabe no bolso. Claro, exige um pouco de pesquisa para encontrar uma unidade bem cuidada. Mas quando você encontra, é quase certeza de satisfação. E aí, você daria uma chance a esse francês cheio de charme? E aí, curtiu essa lista? A verdade é que, com pesquisa e um pouco de paciência, dá sim para colocar um carrão na garagem sem gastar uma fortuna. Carros que entregam luxo, desempenho e presença, por preços que antes pareciam impossíveis. Agora eu quero saber, qual desses modelos você levaria para casa hoje? Ou tem algum outro que merecia estar nessa lista? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo e respondo o máximo que consigo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, direto, honesto e com foco no que realmente vale a pena, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui é onde você encontra o seu próximo carro, com estilo e sem susto no bolso. Nos vemos no próximo vídeo.